Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da água milagrosa. Dizem que, em uma aldeia esquecida pelo tempo, havia um poço escondido nas profundezas da floresta. Era conhecido apenas em sussurros, o poço da água milagrosa, e quem bebesse daquela água teria desejos realizados, mas a um preço sombrio. Poucos ousavam se aventurar, pois relatos falavam de seres espreitando na mata, vigiando quem se aproximasse demais. Naquela noite chuvosa, Clarice decidiu que não tinha mais escolha. Sua mãe agonizava em uma cama fria, vitimada por uma doença que a medicina local não compreendia. As histórias sobre o poço lhe pareciam agora menos lendas e mais possibilidades. Armando-se com uma lanterna e uma velha garrafa, ela partiu sozinha. A floresta parecia viva, sussurrando e rangendo sob o vento cortante. Cada passo adiante fazia a escuridão parecer mais espessa, e Clarice tinha a sensação de ser observada. Galhos secos arranhavam sua pele, e sombras fugidias dançavam ao alcance de sua visão. Quando finalmente encontrou o poço, ele não era como imaginara. Era uma fenda retorcida na terra, coberta de raízes negras que pareciam pulsar. A água lá dentro brilhava com uma luz pálida e fria, quase como se tivesse vida própria. Clarice se ajoelhou, as mãos tremendo enquanto enchia a garrafa. O silêncio ao seu redor era absoluto, opressor. Ela sussurrou uma prece desesperada, prometendo qualquer coisa em troca da cura de sua mãe. No momento em que a água tocou seus lábios, um grito inumano ecoou pelas árvores. Clarice arregalou os olhos, mas já era tarde demais. Algo havia sido despertado. Quando correu de volta para casa, a floresta parecia mais fechada, mais hostil. O caminho que conhecia tão bem agora era um labirinto sem fim, e o som de passos que não eram seus ecoava ao seu redor. Chegando à vila ao amanhecer, Clarice não sabia que trouxera algo consigo. Algo que não queria ser deixado para trás. A água parecia ter funcionado. Naquela mesma manhã, a mãe de Clarice abriu os olhos pela primeira vez em semanas, sua febre desaparecera, e a cor voltava lentamente ao seu rosto. A notícia se espalhou pela aldeia, e logo, vizinhos e conhecidos começaram a rondar a casa, ávidos por saber como o milagre havia ocorrido. Clarice, porém, não dormia. Em seu quarto, ouvia passos lentos do lado de fora da janela, e às vezes via a sombra de uma figura esguia pairando no limite da mata. Ela sabia que aquilo a havia seguido, e que a água cobrou um preço que ainda não havia sido pago. Na terceira noite, enquanto sua mãe dormia profundamente, Clarice ouviu um ruído vindo da cozinha. A luz das velas tremulava como se uma brisa gelada atravessasse a casa. Quando desceu as escadas, viu uma criatura agachada diante da pia, bebendo a água restante da garrafa. A criatura era feita de galhos, musgo e carne podre, com olhos que brilhavam como brasas. Ao perceber a presença dela, soltou um rosnado gutural e desapareceu em meio à escuridão. Clarice gritou, mas ninguém na casa acordou. Na manhã seguinte, marcas de garras estavam espalhadas pelas paredes da cozinha. As portas e janelas, antes trancadas, estavam abertas como se convidassem algo para dentro. Desesperada, Clarice tentou alertar os moradores da aldeia, mas ninguém a levou a sério. Pelo contrário, muitos começaram a adoecer misteriosamente, suas peles ficando acinzentadas, os olhos fundos e sem vida. A água havia salvado uma vida, mas condenara dezenas. O preço do milagre estava apenas começando a ser cobrado. Os corpos começaram a apodrecer ainda em vida. Feridas abertas cobriam os moradores infectados, e a podridão espalhava-se como fogo selvagem. O cheiro insuportável de carne pútrida tomou conta da aldeia, enquanto moscas zumbiam incessantemente. Clarice isolou sua mãe em casa, barricando portas e janelas. Ela sabia que a água era a fonte da maldição, mas ninguém mais queria ouvir. A esperança inicial transformou-se em histeria e violência, e em poucos dias, a aldeia caiu na anarquia. Pesadelos atormentavam Clarice sempre que ela fechava os olhos. Via-se amarrada às raízes do poço, enquanto a criatura de musgo sussurrava promessas de libertação em troca de sua alma. O desespero começava a corroer sua sanidade.
Buscando respostas, Clarice revirou velhos grimórios e pergaminhos esquecidos na biblioteca abandonada da aldeia. Lá, encontrou um relato antigo, uma invocação proibida de espíritos do submundo, ligada a fontes naturais corrompidas pela dor humana. Compreendeu, então, que a floresta em si era um cemitério vivo, alimentado pelas esperanças e temores dos antigos aldeões. O poço era apenas a boca faminta de algo muito maior. Enquanto ela estudava, batidas ecoaram contra a porta barricada. Não eram punhos humanos, eram arranhões incessantes, desesperados. Sua mãe, lá em cima, começou a gritar. Correndo até o quarto, Clarice encontrou sua mãe flutuando acima da cama, os olhos vazios e a boca aberta num grito mudo. Atrás dela, a sombra do ser feito de raízes se formava, crescendo e tomando o quarto todo. Clarice entendeu que o tempo havia acabado. O preço seria cobrado ali e agora. Clarice sabia que não poderia enfrentar aquilo sozinha. Preparou um círculo de sal ao redor da cama da mãe, enquanto entoava as palavras que aprenderá nos pergaminhos antigos. Cada palavra parecia arranhar sua garganta, como se o próprio ar da casa estivesse se rebelando. A criatura, agora com chifres retorcidos e membros longos como galhos secos, rodeava o círculo, rosnando com ódio. As luzes tremulavam, e as paredes da casa pareciam derreter em carne viva, pulsando a cada batida de seu coração. No clímax do ritual, Clarice entendeu a verdade cruel. Para desfazer o pacto, deveria devolver o que tomou, não apenas a cura, mas a própria vida de quem fora salvo. Sua mãe teria que morrer para que a aldeia tivesse uma chance de sobrevivência. Entre lágrimas, Clarice segurou a adaga ritual. Sua mãe, em um breve momento de lucidez, assentiu levemente, um último gesto de amor e sacrifício. Tremendo, Clarice perfurou o coração dela, libertando um jorro de sangue que desenhou padrões arcanos no chão. O chão tremeu, e o ser soltou um grito horrendo, desvanecendo como fumaça. As batidas na porta cessaram. O silêncio caiu, pesado como uma mortalha. Clarice desabou ao lado do corpo sem vida da mãe, sentindo o peso de sua decisão esmagá-la. Lá fora, a floresta parecia recuar, como se satisfeita pelo preço pago. Mas no fundo, Clarice sabia que aquilo não havia terminado. A dívida fora paga por enquanto, mas o poço continuaria lá, aguardando o próximo tolo desesperado. Meses se passaram, e a aldeia tentou se reerguer, mas era impossível esquecer o horror vivido. Casas foram queimadas, florestas desmatadas, e o poço, a origem de toda a desgraça, foi lacrado sob toneladas de pedra e sal. Clarice tornou-se uma pária. Alguns a culpavam pela tragédia, outros a veneravam como heroína. Ela mesma não se considerava nenhuma das duas coisas. Caminhava como uma sombra entre os vivos, assombrada pelos rostos que não conseguiu salvar. Certa noite, sentada à beira da antiga floresta, Clarice ouviu novamente o chamado. Era um sussurro gentil, prometendo perdão, oferecendo novas dádivas em troca de pequenos sacrifícios. O poço estava vivo. Sempre esteve. Assustada, ela tentou ignorar, mas os sussurros tornaram-se gritos. Clarice sabia que o ciclo recomeçaria, que novos desesperados tentariam alcançar o impossível, e que a floresta, faminta, nunca seria saciada. Determinada, ela deixou a aldeia para trás, jurando encontrar uma maneira definitiva de destruir o mal que habitava a terra. Em seu coração, porém, sabia que enfrentava uma entidade tão antiga quanto o próprio medo humano. Em algum lugar, na escuridão da mata, olhos rubros a observavam. A terra pulsava sob seus pés, como um coração monstruoso, chamando-a de volta. E assim, a lenda da água milagrosa continuava viva, sedenta, aguardando a próxima oferenda. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode